A minha saudação a todos vocês que estão conosco na nossa TV Serra Farroupilha. Um privilégio, uma oportunidade muito grande a partir de agora levar até você a nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha, sempre em pauta, em evidência, aqui pela sua TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Além dos canais da NET, tem múltiplas oportunidades para você conectar conosco. Tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, tem o nosso canal no YouTube e ainda tem o nosso site www.tvserra.tv. Então o legal do site é que além dos conteúdos do dia tem o streaming com a programação 24 horas. Está passando nos canais da NET, está na internet. Onde tem internet, tem TV Serra ao seu alcance. É nosso convidado aqui nos estúdios hoje, o nosso vice-prefeito municipal, Jonas Tomazini, que vem para um bate-papo sobre as ações do governo municipal, da gestão Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini. Já se passaram 500 dias de governo, também estamos nos aproximando, faltam poucos dias para a marca de 1 ano e meio de governo e tem muitas ações, tem muitos trabalhos, tem muitas demandas, sempre vai ter demanda na gestão pública municipal, mas tem muitas frentes de trabalho ocorrendo na área da saúde, na área da educação, na área da atração de novos empreendimentos, novas empresas para a cidade, obras em geral, o interior também recebendo muitos investimentos da administração. É claro que tem muita demanda, talvez nem sempre é possível atender aquela demanda naquele momento, mas como a gente diz, ela entra na lista de prioridades, na lista também de avaliação da gestão pública municipal. Jonas, obrigado por estar novamente aqui nos estúdios da TV Serra. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui novamente e você estava dizendo sobre as datas, como passa muito rápido, na verdade, né? 500 dias, 1 ano Parece e meio. Que foi ontem? Parece que foi ontem, né? Que nós estávamos aqui falando no debate, na eleição, e na verdade tem passado muito rápido e a gente já está completando, então, 1 ano e meio de administração e dentro desse nosso propósito de sempre compartilhar com a população farroupilhense as informações, as ações que nós estamos desenvolvendo. E para isso, a imprensa é fundamental, por isso que a gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Né? Com certeza. Jonas, eu quero te proporcionar um resumo bem rápido, o que você tem agora também, porque você vive o dia a dia da gestão, tem um gabinete compartilhado, então o passo que o prefeito dá, o Jonas está do lado também. Mas nesse praticamente período de 1 ano e meio, o que daria para se elencar de grandes ações estruturantes do governo Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini? Olha, Leandro, se você me permite até dizer, o prefeito Feltrin, quando eleito, a gente assumiu em janeiro de 2021, numa situação bastante difícil. O município estava desacreditado, havia rompimentos com a sociedade civil organizada, nós passamos por um processo de impeachment de um prefeito, nós tínhamos uma questão com os servidores que não eram ouvidos, estavam desmotivados, nós tínhamos problemas na área da saúde, vários contratos com diversas interrogações, nós estávamos no auge da pandemia, por exemplo, sem um sistema de saúde que fosse estável, nós poderíamos ter o sistema em um dia e não ter o sistema no outro. Então foi uma situação bastante complicada que nós assumimos. Hoje a gente sabe que existe até alguns apontamentos da sociedade e a gente recebe com muita humildade, por exemplo, quando a sociedade fala que talvez o mato está um pouco alto, teve o problema aí da lombofaixa da Júlio, que nós estamos no processo de licitação para poder resolver isso, né, o mais rápido possível, para desfazer esse erro que a administração cometeu e nós reconhecemos. Tem a questão de alguns locais que ficaram água empoçada ou até alguma questão de alagamento pontual que nós temos que resolver, mas pelo menos nós não estamos falando do que eu disse há pouco, Leandro. Nós não estamos falando de contratos sob o olhar do Tribunal de Contas, não estamos falando de contratos com vários pontos de interrogação, deixando de lado a Procuradoria-Geral do município através dos seus servidores concursados.
nós não estamos falando aqui de processo de impeachment, nós não estamos falando de diversas coisas que infelizmente estavam em um passado recente do município. O prefeito Feltrin tem feito todo um trabalho de reaproximação e de reinserção do município de Farroupilha na nossa região. Isso tem acontecido através da importância que o prefeito tem, o conhecimento que ele tem das pessoas, tanto do poder público como na iniciativa privada. Eu acho que esse é um grande primeiro legado, Leandro. Hoje a gente tem mais vagas na educação infantil, a gente tem uma saúde mais estável, a gente tem uma relação com as instituições que é positiva e que a partir de agora isso nos permite, depois de ter vencido esse primeiro ano e meio que foi muito difícil, principalmente foi um período bem turbulento? Totalmente, Leandro. Na verdade, acho que todas as gestões dos atuais prefeitos elas serão impactadas nesse mandato pela questão da pandemia. Porque se nós formos pensar, Leandro, o primeiro ano ele foi praticamente todo da pandemia, a sua tônica, né? Teve um impacto muito grande. Neste ano aqui, tu tens agora um período de quase 6 meses que muitos recursos serão impactados em função da eleição federal e estadual, que deixarão de vir neste momento em função dessa eleição. Do calendário eleitoral. Do calendário. Certo. Então tu vai ter um impacto já de 1 ano e meio, quem sabe, que você vai tirar a capacidade total que o prefeito tinha de fazer realizações, de fazer obras. Mas, Leandro, ao mesmo tempo, mesmo com menos gente, sem poder contratar, com as equipes reduzidas, nós fizemos diversos projetos e agora começam algumas entregas para a população. Essa questão da saúde cabe ressaltar, Leandro. Farroupilha não teve pessoas nos corredores sem atendimento, Farroupilha não teve pessoas que ficaram sem a possibilidade de ter os recursos disponíveis na medicina para que pudesse se lutar contra essa doença ou outras tantas doenças que a gente tem. Mas com relação à Covid, a gente lamenta cada perda, mas a gente Chegamos sabe... a 200 perdas, né? Isso, e a gente lamenta cada uma delas, mas a gente também quer colocar que foi dado todas as ferramentas necessárias para que todos pudessem lutar, né, que pudessem ter as ferramentas para sobreviver. Jonas, o prefeito Fabiano sempre, durante todas as entrevistas, ele fala muito da questão da gestão dentro do poder público municipal, até porque o prefeito Fabiano carrega uma experiência muito grande na gestão privada. Você carrega um conhecimento muito grande na área contábil, financeira e também administrativa pela tua passagem junto à rede bancária. E a gente sabe que a visão dos dois é sempre fazer mais com menos, ou seja, otimizar o recurso público, que não é do prefeito, que não é do vice-prefeito, é do cidadão farroupilhense. Esse período também tem sido um período de enxugar a estrutura e fazer sobrar mais recurso. Se sobra mais recurso, tem mais obras, mais investimentos para o cidadão? Sem dúvida, Leandro. Você disse bem, esse é o nosso objetivo. O prefeito Feltrin enfrentou esse assunto justamente fazendo cortes de cargos de confiança. Nós não tivemos concurso público, então quase não tivemos reposição durante o ano passado. Isso fez com que realmente nós pudéssemos fechar o ano de 2021 com recursos em caixa para poder fazer esses investimentos em 2022, 2023 e 2024. Claro, Leandro, é importante lembrar também, teve muitas questões que no ano passado nós lançamos licitações para fazer determinados investimentos, determinadas obras e as empresas não apareciam. Elas deram desertas. As licitações davam desertas. Esse cenário tem alterado agora, tem aparecido empresas participando dos processos licitatórios e agora a gente enfrenta um outro problema, que é 2, eu diria. O primeiro é a questão de nós não termos uma sondagem de solo adequada. Então, muitas vezes, se faz um projeto, a empresa começa, faz uma escavação, tem terreno rochoso. Aí tem que fazer detonação. E como, fazer por detonação... exemplo, aqui no Food Park, é isso? Isso. Lá isso. em Nova Milano, na mesma coisa. Vitor Barbieri. Vitor Roque Barbieri, isso. E daí nós vamos lá, tu vai ter que fazer detonação, tu tem que pedir autorização para o Exército, que demora até 30 dias para emitir esse parecer. E depois disso, no dia da detonação, tem que vir uma escolta armada junto com a empresa que traz os explosivos, porque não precisa nem explicar, né? Claro, o risco que oferece. O risco e o risco também de roubo desse produto, né? Para ser utilizado em outras situações, também é grande. Então, se naquele dia chove, atrasa. E tem também a questão da condição climática, Leandro. A maior parte das obras ela precisa de tempo seco. Então não pode estar chovendo e não pode ter chovido pelo menos nos últimos 2, 3 dias para que a obra possa de fato
se desenvolver, que a obra possa de fato andar. E também nós temos a questão onde tem asfalto da temperatura. Eu não sei se o nosso telespectador sabe, mas para a colocação de asfalto precisa ter uma temperatura acima de 10 graus. Nem muito frio, nem muito quente. Então se nós pegarmos hoje, por exemplo, e pensarmos nos últimos 30, 45 dias, qual o intervalo de tempo que a gente teve, que teve um dia com sol, com 3 dias de sol antes e com temperatura acima de 10 graus? Vamos encontrar dificuldade, né, Leandro? Se encontrar algum, né? Então isso, na verdade, faz com que algumas obras talvez não tenham andado ainda na velocidade, no nível que nós gostaríamos. O que a gente pode dizer, Leandro, é que no ano passado a gente não sabia quanto ia gastar com a pandemia. E nós também não sabíamos exatamente quanto ia ser arrecadado, o impacto daqueles fechamentos e da mudança da matriz econômica em função da pandemia. Então, sim, nós economizamos recursos, nós cortamos custos desnecessários para que pudéssemos fazer investimento. O prefeito Feltrin tem muito cuidado com isso. Eu contribuo com a experiência que tive na Secretaria de Finanças, na Câmara de Vereadores, para que nós possamos realmente fazer com que cada centavo possa reverter em serviços para a comunidade farroupilhense. Com certeza. E uma boa notícia que o vice-prefeito nos traz também está novamente ligada à área da saúde. Então, a menina dos olhos da gestão Fabiano e Jonas Tomazini continua sendo a questão da saúde. Tem aí um novo sistema informatizado na área da saúde, na gestão da saúde pública municipal? Sem dúvida, Leandro. Nós tivemos, na verdade, primeiro é importante aqui nós colocarmos que nós assumimos em janeiro de 2021 sem um sistema de gestão da saúde que estivesse devidamente contratado pelo município. O sistema que existia, ele na verdade estava em caráter precário, a empresa não estava recebendo, não havia um contrato válido. Nós íamos todos os dias dormir com um sistema e poderíamos acordar sem. E você imagina no pior momento da pandemia, que foi aquele período de 2021, nós não termos um sistema de gerenciamento da saúde, algo assim assustador, mas essa foi a situação que encontramos do governo anterior. Iniciamos um processo para a contratação de um sistema informatizado da saúde, então, montamos um edital com as nossas necessidades. A maior parte desse edital nem foi feito pelos políticos, né, secretário, diretores, foi feito pelos próprios servidores concursados do município. Assim que nós terminamos, nós enviamos para o Observatório Social antes da licitação, para que eles pudessem também olhar esse edital, esse pré-edital, aprovaram e nós enviamos para a licitação. E aí agora, Leandro, nós tivemos uma diferença absurda, né? Uma diferença realmente muito grande com relação ao tal do software da saúde que tentou se iniciar na gestão anterior. Na questão de valores, Leandro, realmente são diferenças muito significativas. De quanto para quanto? Para você ter uma ideia, Leandro, quando você faz uma contratação igual a essa, você pode prorrogar por até 5 anos esse contrato. Então, nós estamos estimando que isso fosse acontecer, se fosse utilizar por 5 anos. O software da gestão anterior, ele tinha um valor de instalação ou de entrada de R$ 3.380.000, sendo que R$ 1.690.000 foi pago para essa empresa. O município já foi reembolsado ou ainda corre a discussão judicial? Não foi reembolsado, na verdade existe uma discussão ainda em caráter administrativo, onde estão sendo ouvidas as pessoas que fizeram parte desse processo. Então logo isso aconteça, daí vai ser feita uma análise se há condição de enviar para uma discussão judicial. Né? Isso tem que ser analisado porque há a possibilidade de o município perder a ação. E em caso de perdendo, ainda ele tem custas em cima disso. Sim. Então pode acabar se revertendo, né? Então vai ser feita uma análise pela Procuradoria, isenta da questão política, para ver se vale a pena entrar ou não judicialmente com essa discussão. Agora, era uma empresa num quartinho de um hotel de Brasília, pelas informações que a gente tem, e que ia ter um contrato que ao longo de 5 anos, considerando esse valor de entrada de quase R$ 3.400.000 e também R$ 196.000 de mensalidade, nós chegaríamos a um custo de mais de R$ 15 milhões em 5 anos. Em 5 anos. 15 milhões. Sim. Agora falo sobre o nosso sistema informatizado, que é bom, que é atualizado, que vai permitir com que o que ande mais seja a requisição e não o paciente, que hoje tem que ir em um posto, na farmácia, no laboratório, em outro posto, para poder ter as suas autorizações.
nós vamos fazer, na verdade, com que quem ande seja o processo e não o paciente. E nesse sentido, Leandro, esse sistema ele vai custar R$25 mil por mês. Pensa a diferença, então, de 196 para 25 mil. E a instalação dele, que no outro era 3.380.000, é 99 mil reais. Né? No total, 1 milhão e... 1 milhão e 600 mil em 5 anos. Em 5 anos, contra 15 milhões. Contra 15 milhões. Nós estamos falando de o nosso representar um custo de apenas 10% do que custaria. E com essas economias, nós estamos falando aqui de uma economia acima de 13 milhões de reais nessa substituição. Gente, não é 13 mil, é 13 milhões. Milhões de reais. Se nós começar a calcular o que dá para ser feito com isso, né, Leandro? Dá para fazer 6 postos de saúde, dá para fazer, quem sabe, quase 15 quilômetros de estrada no interior, só com essa economia. Antes do intervalo, eu quero, para aproveitar o fio da meada ainda, o que esse novo sistema informatizado de saúde vai permitir? Como é que o cidadão vai operacionalizar com ele? Ele vai estar integrado, Leandro, tanto nas unidades básicas de saúde, junto ao Hospital São Carlos, também ao nosso ambulatório, ao Centro de Referência Coronavírus. E com isso a gente pretende fazer o que eu estava te dizendo antes, fazer um trâmite que seja mais rápido e menos oneroso para o cidadão. Que quando ele vai fazer uma consulta lá com o clínico geral, se ele tiver que ir para um especialista, não precise ele levar esse documento até a secretaria, que pelo sistema vá até a secretaria, que pelo sistema vá até o Hospital São Carlos, diminuindo, vamos dizer assim, o impacto que isso geraria na pessoa que foi lá procurar o atendimento médico e que muito possivelmente não esteja bem naquele momento, esteja com alguma dificuldade, então nós vamos fazer com que esse caminho ande mais rápido. Além de criar um robusto banco de dados com relação às informações do cidadão, para que isso a gente sabe que identificação de doença muitas vezes é saber como histórico. Isso. Então, acho que assim a gente vai conseguir também avançar nesse sentido. Seria uma espécie, entre aspas, né? Não dá para dizer que é tal e qual, os médicos que me corrijam, mas seria uma espécie de um prontuário eletrônico do paciente. Bom, a gente tem um prontuário eletrônico, tem um prontuário no hospital, cada médico que a gente vai tem a sua ficha, mas ali ele estaria abarcando tudo, né? Isso. Eu fui no clínico geral, tem as informações. Eu fui no pneumologista, tem as informações. Eu fui no urologista, tem as informações. É assim, né? Inclusive com exames e outras coisas que são possíveis. Os planos privados, os planos de saúde, tem algo semelhante, né? Tem algo semelhante, sim. Mas, Leandro, o que eu quero destacar nesse caso... Esse sistema é público ou ele é privado? Não, foi feita uma licitação. Uma empresa venceu Ela é uma empresa privada? Uma empresa privada que venceu o processo que vai prestar esse serviço para o município. E com essas economias de mais de 13 milhões de reais, nós vamos devolver em serviços para a comunidade. Se for citar apenas na área da saúde, vai ser, por exemplo, continuar dando a estrutura para vacinação. Nós já aplicamos mais de 150 mil vacinas da COVID. Em Farroupilha, vacinas da Covid em Farroupilha. Vem aí a volta do interior com mais valor, que é o nosso ônibus da saúde, que vai com médico e dentista atender as comunidades no nosso interior. Nós tomamos a decisão, Leandro, e a gente sabe que tem um custo isso, porque nós estamos encarando, de manter aberto o Centro de Referência Coronavírus e o ambulatório até o dia 31 de dezembro, de segunda a segunda. Sem fechar. Sem fechar. Sim. Chamada UPA coronavírus, entre aspas, isso, né? O pessoal chama popularmente dessa forma, não está errado, mas enfim, o termo técnico é Centro de Atendimento e Centro de Referência e Atendimento ao Coronavírus, né? Então, nesse caso, nós tomamos a decisão, a ideia seria trabalhar de segunda a sexta, mas aí a gente percebeu que poderia impactar no Hospital São Carlos e decidimos, então, até 31/12, funcionar de maneira integral. E também, Leandro, nós vamos oferecer, a partir do mês de julho, um novo método da parte da fisioterapia para pessoas com problemas de locomoção, né? Com neuropatias, também para pessoas com síndrome de Down, com o transtorno do espectro autista, que é o método Bobat. É um método diferente para fazer a fisioterapia, com equipamentos diferentes, e que a maior parte das vezes quem precisava disso tinha que entrar na justiça. A maior parte das vezes não, sempre. Tinha que entrar na justiça para poder ganhar esse tipo de tratamento. E nós vamos nos antecipar e fazer
esse atendimento sem a necessidade de ir por via judicial. Com certeza. E uma notícia muito importante também que a gente teve na quarta-feira, o prefeito Feltrin acompanhando em Porto Alegre, junto ao governo do estado, a liberação de mais de R$1 milhão por meio de uma etapa do programa Avançar do governo do estado do Rio Grande do Sul. E esses mais de R$1 milhão virão para investimentos no nosso hospital da cidade, né? Sim, o prefeito esteve nessa quarta, então, em Porto Alegre, junto com a secretária Arita, o governador do estado, o delegado Ranolfo. Esteve também lá, pelas imagens eu vi que o deputado Búrigo estava acompanhando, junto, né? E é mais uma notícia importante para algumas áreas que nós teremos do hospital, para traumato, ortopedia, acho que gastro tem também uma torre, né? Então alguns investimentos. Qualificação do bloco cirúrgico do hospital, Isso. Então acho que isso é bem importante, um recurso que vem para o Hospital São Carlos, que é um outro ponto também que estava antes da nossa gestão muito conflituoso, né? E que hoje a gente tem dificuldades, a gente percebe que o hospital ainda precisa de alguns anos, quem sabe, para se recuperar, mas aquela questão de conversar com o município, conversar com o ProSaúde, que era algo quase impossível até pouco tempo atrás, hoje não é mais. Sim. Hoje a gente está sempre à disposição e se ajudando. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta na etapa complementar do programa. Nós vamos evidenciar também as obras que estão em andamento, já teve obras finalizadas, obras em andamento e obras que serão anunciadas também. E vem aí um novo programa de asfaltamento para o interior do município. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54 991 46 9446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior.
Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. Para que cor você quer se abrir? Mergulhe em mais de 2.000 opções com souvenir e flores tintas. Somos tintas, somos cores, somos você. Visite nossas lojas em Flores da Cunha, Farroupilha e Caxias do Sul. A Bitcom está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcom tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta com a nossa entrevista do dia, é o nosso encontro diário aqui na nossa TV Serra Farroupilha. A gente partilha com vocês os assuntos do momento, é a pauta da comunidade, sempre com gente da nossa comunidade. Hoje o nosso convidado é o vice-prefeito municipal, Jonas Tomazini, que está aqui nos estúdios da TV Serra. Estamos batendo um papo sobre as ações do governo, os principais investimentos. Jonas, falando da questão de obras, muitas obras em andamento, outras que serão anunciadas, teremos muitas obras pela frente? Sim, Leandro, nós tivemos então um período de maior dificuldade, onde as empresas em função da inflação, não participavam tanto das licitações, tinham receio de conseguir cumprir determinado contrato com o valor que estava fixado na licitação. Agora essa situação está um pouco melhor. Então nós temos realmente algumas obras em andamento. Posso citar
A melhoria nos acessos dos bairros São José e São Francisco é uma parte que foi municipalizada. Graças a essa municipalização da VRS 813, da VRS 813, o município consegue fazer, na sua faixa de domínio, consegue fazer obra. Se fosse depender do Estado, provavelmente essa obra nunca aconteceria. Nós assim teremos uma entrada mais segura para o bairro São Francisco e para o bairro São José também. Já estamos na fase de colocação da base para depois receber a pavimentação asfáltica assim que o tempo e a temperatura permitirem que se faça. Nós temos uma quadra poliesportiva no bairro América, que teve o início das fundações e que agora vai ter alguma detonação para que nós possamos dar sequência. Nós tivemos recentemente uma etapa de inauguração, a 8ª etapa da pista de caminhada que vai para Caravaggio. Agora nós estamos trabalhando na 9ª etapa e já temos projeto para a 10ª. Nós temos a pavimentação asfáltica da linha Palmeiro, que é em torno de 4 quilômetros, que é um trecho que vai ligar, Leandro, já a rodovia, acho que Estrada dos Romeiros, que Caxias chama, isso, né? Isso. Que o peregrino que vem de Caxias, o Romeiro, usa essa estrada. Ele tem a parte de Caxias pavimentada. Nós já tínhamos feito em um governo da nossa gestão anterior a parte ali da descida da Busa, né? E ou da Busa até o Santuário, né? Isso. E agora nos faltavam esses 4 quilômetros ali do São José da linha Palmeiro até a ligação com o município de Caxias do Sul. Também aqui, Leandro, nós tivemos 2 curvas que tiveram que ter uma detonação grande de pedras para fazer o alargamento. Isso atrasou um pouco o processo, mas também estamos na fase de colocação da base e esperamos nos próximos 20, 25 dias, se assim o tempo permitir, também concluir esse asfaltamento. No bairro industrial a gente teve a primeira etapa da Avenida das Indústrias e agora já tivemos então a homologação da licitação para a segunda etapa. Nós temos em andamento aqui no centro, Leandro, o Food Park, né, que foi encontrado ali uma pequena invasão, pequenas invasões do terreno público, então a gente está conversando com os proprietários para que eles possam recuar, tem que desfazer alguma pequena construção para que o município possa iniciar o projeto a todo vapor. E temos também o pavilhão do agricultor, que a primeira etapa também parece... Serão 3 etapas no pavilhão do agricultor, né? A primeira etapa está em andamento e a segunda etapa deve ter ordem de início nas próximas semanas também, para já começarmos essa outra parte. E temos também, Leandro, os projetos que estão já em licitação, no forno para saírem, que é uma reivindicação bastante grande da comunidade, principalmente a nossa Avenida Pedro Grendene. Nós também dividimos ela em 3 etapas. A primeira, que é a mais avançada, já teve então licitação, já tem uma empresa que está em vias de homologação. A segunda etapa a gente deve ter até o fim do mês que vem o projeto para a realização da mesma e o projeto para a realização da terceira etapa deve ser até a metade do mês de setembro. Claro, agora a gente vai ter um espaçamento aí de 30, 40, 60, 90 dias entre as etapas, mas na etapa da execução, basicamente elas vão funcionar meio que ao mesmo tempo, né? Não vai precisar... Quase que concomitantes. Isso, não vai precisar terminar uma para iniciar a outra. Mas nós já queremos iniciar. Agora aqui, Leandro, vem primeira etapa, a Pedro Grendene foi dividida em 3 trechos, é isso? 3 trechos. Tá? A primeira etapa é o miolo, na verdade, que a gente vai fazer. Ela fica do Clube 1º de Maio até, se eu não me engano, o condomínio Vila Lesiana. Certo. Né, nesse trecho do meio. Depois a segunda etapa que vem logo em seguida do Clube até a Grendene. E nós teremos a terceira etapa, é essa parte que junta com a Júlio, porque ali nós vamos ter uma intervenção um pouco maior, de alargamento também, para que possa facilitar quem está na Júlio de Castilhos acessar a Pedro Grendene. Então essa parte, como tem uma intervenção um pouquinho maior, ela vai ser a última a ter o projeto finalizado. Sim. Mas aqui, Leandro, na execução, eu quero fazer um comentário. A Pedro Grendene vai ser uma obra diferente do que foi feita nos últimos anos, porque vamos colocar como exemplo, a Rua Papa João 23, faz o quê? 3 anos e pouquinho que ela foi pavimentada. Ela foi pavimentada em uma semana. Um asfalto que foi jogado em cima do paralelepípedo. Hoje a gente percebe a qualidade daquela obra, a gente percebe buracos em toda a sua extensão e não é isso que nós queremos fazer com uma das principais entradas do nosso município. Então a licitação prevê, Leandro, a retirada da camada asfáltica, a retirada dos paralelepípedos que
que serão utilizados depois em outro ponto de pavimentação da cidade, em ruas que hoje são de estrada de chão, são de chão batido, vai ser colocado isso, vai ser feita uma base nova e uma camada de asfalto toda nova também. Quer dizer, é um asfalto novo por completo. Por completo. Além disso, nós teremos a troca da tubulação. A questão do do saneamento. estado Pedro Grandelli. Isso, porque, Leandro, o que tem ali embaixo não está adequado com o momento atual. Não adianta fazer bonito em cima, depois tem que arrebentar logo embaixo, né? Por É causa isso. do bar. O custo vai ser maior, certamente, Sim. para se fazer dessa forma. O tempo de execução também vai ser maior, mas nós entendemos que ficará uma obra à altura do que merece essa importante entrada do nosso município. Então ali, Leandro, o paralelepípedo, desculpa, ele por mais que a gente possa parecer, né, quem é leigo, ele é uma base tranquila para o asfalto. Ele não é, porque ele se movimenta. E quando ele se movimenta, ele acaba impactando na qualidade do asfalto. Por Sim. isso nós vamos retirar e fazer uma base correta para o asfaltamento. Certo. A pavimentação da Pedro Grandelli vai custar o quê? Em torno de? É que nós só tivemos uma licitação, licitação, Leandro, e os valores sim. não estão fechados não estão ainda. fechados ainda. E Mas depois- é uma obra vultuosa, né? Uma obra muito grande, um valor Sim. considerável. Os valores ainda as empresas como estão participando, a perfeito. princípio tem uma que já se credenciou, eu não tenho como te dizer valores nesse momento. Mas quando tivermos as licitações, a gente traz os valores. Agora a gente Será sabe, uma obra financiada ou o município tem dinheiro em caixa? recursos próprios do Recursos município. próprios, sim. O município tem dinheiro em caixa com as economias feitas pelo prefeito Feltrin para que nós possamos fazer essa obra e uma obra de qualidade. Também quero te informar, Leandro, que a rua Lucindo Lodi, uma rua bastante falada do bairro 1º de Maio. 1º de Maio, o prefeito deu nessa semana, o prefeito Feltrin assinou a ordem de início também da primeira etapa para a pavimentação dessa rua. Nós teremos no mês de julho um avanço significativo da pavimentação do interior. Nós teremos 20 comunidades que serão contempladas no interior do município. 20 comunidades? 20 comunidades que serão contempladas. Nós estamos priorizando as comunidades que não foram contempladas anteriormente, mas tem algumas que também está se dando sequência. Nós vamos ter o envio de projetos para a Câmara de Vereadores com a criação do programa de pavimentação comunitária. Nós vamos ter essa análise, então, da Câmara, tudo dentro da legalidade, conversando com as comunidades contempladas, para que nós possamos fazer essa primeira etapa. Nós também teremos uma segunda com recursos próprios, que daí provavelmente ficará para o ano de 2023. E também falando de entrada ou saída da cidade, nós vamos ter uma intervenção, Leandro, tivemos a liberação do DAIR recentemente na Armando Antonello. Ali atrás da rótula Nossa Senhora de Caravaggio, né? Isso, nós Ou que vai faremos- desembocar na rótula. Isso, nós faremos 2 alargamentos, onde a gente tinha a casa dos Lovatel, vamos dizer assim, né, que hoje tem quase como se fosse uma pista, será feita uma segunda, e também onde chega na rótula da estátua da Nossa Senhora de Caravaggio, daí do outro lado, do lado esquerdo de quem desce, nós faremos também um alargamento com pavimentação asfáltica para chegar na rodovia, na RS 453. O nosso objetivo, Leandro, é levar essa que poderia ser uma perimetral, que hoje é utilizada na Paulo Broilo, né? Os caminhões, principalmente o tráfego pesado, acaba utilizando a Paulo Broilo. Só que quando eles chegam na Júlio de Castilhos, quando é caminhão, quando é tráfego pesado, fica quase que um L para descer ali para ir para a RS 453. O nosso objetivo é ter uma ligação entre a 813 e a 453 um pouco mais fora do núcleo urbano do município e que possa não ter esse tipo de situação que acontece hoje ali na Júlio de Castilhos. Sim. Não é o ideal, Leandro. A gente entende que a perimetral ou essa via que liga essas duas Esse rodovias, anel viário. ela teria que ser mais afastada, quem sabe, né? Mais ainda tirando do bairro São Francisco também. Mas hoje é o que é possível para ser feito e vai ficar muito melhor do que a da alternativa que nós temos hoje. Então são obras estruturais, Perfeito. obras bem importantes para a entrada, saída do nosso município que nós estamos nos movimentando. Jonas, só me permita mais uma questão para a gente encerrar de uma forma breve também. De que forma o município está tratando a questão que envolve a Corsan? Estamos numa situação polêmica, privatização da Corsan. Temos algum encaminhamento? Como é que o assunto vem sendo trabalhado? Vai manter? Enfim, tem algum indicativo nesse sentido? Sim, o que a gente pode dizer é que não tem sido uma relação fácil.
Até na própria Corsan há uma certa disputa. Em muitos momentos tem uma parte da equipe da Corsan que quer manter a Corsan pública, que age de uma maneira, outra parte, os advogados que representam quem busca a privatização, que age de outra maneira. Nós temos, na verdade, obras paradas da Corsan no município. Nós tivemos intervenções em ruas do município que eles fizeram, que depois deixam a pavimentação horrível, né? A Corsan literalmente foi, arrebentada. Arrebentada, inclusive o município fez notificação para a Corsan para fazer todas essas correções. O que a gente pode colocar é que, com relação ao contrato, ainda há uma incógnita de o que vai acontecer. O consórcio regional aqui CISGA. da Serra, o CISGA, que será presidido pelo prefeito Feltrin a partir do mês de novembro, provavelmente ele tem trabalhado nesse assunto e o prefeito já tem olhado sobre isso para tentar buscar uma solução regional. Na verdade, tem 2 assuntos que está se trabalhando de uma forma pesada para buscar uma solução regional. É a questão do saneamento e a questão do resíduo sólido, que de certa forma estão ligados, né, Leandro? Sim. Porque se você não trabalha de maneira adequada os resíduos sólidos, você vai afetar na questão do saneamento também. Então está se trabalhando em parceria a UX, a MESNI, a Universidade de Caxias do Sul, para buscar alternativas. Se é fazer uma concessão para iniciativa privada, se é continuar com a Corsan, que provavelmente será privada também, ou se é eventualmente fazer uma empresa do municipal, ou se é fazer uma empresa regional. Está tudo aberto ainda? Está em aberto. As hipóteses estão sendo discutidas. O momento é de muita análise e discussão. Muita análise, porque é um passo que tu vai falar de 20, 25 anos. E quando a gente fala de saneamento, quando a gente fala de água, nós estamos falando de uma das coisas mais importantes da nossa vida, né, Leandro? Com certeza. Para finalizar, 1 minuto. Vem aí a FENAQUIV, né? Vem aí a FENAQUIV, de 7 a 24 de julho. Nós tivemos experiências muito positivas nos nossos últimos eventos. O prefeito Feltrin tem uma inserção muito boa e um conhecimento muito bom nisso. Prova, né, Leandro? Entrar em Nova Milano foi um sucesso. No último domingo, dia 22, nós tínhamos fila lá de mais de 2 quilômetros de veículos esperando para acessar Nova Milano. Nós tivemos recentemente também o Vivere, que foi realizado, que também foi um sucesso. Nós tivemos a convenção da Agas, entre outros eventos. A convenção da Agas foi tão boa que o presidente Longo já confirmou para o próximo ano. Confirmou para o próximo ano aqui e de maneira ampliada, inclusive. Então, acho que vai ser bem positivo. A gente percebe também que as festas na região, a festa da uva foi num momento mais tenso ainda, mas a Expo Bento e Fenavinho, que estão sendo realizadas nesse momento, elas têm tido um movimento muito bom também, então há uma grande expectativa para a nossa FENAQUIV. Estão todos convidados. Com certeza. Jonas, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Da mesma forma, muito obrigado. Gastei todo o meu tempo. Um abraço. Até amanhã.